Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas gloriosas, quisestes confirmar os apóstolos na fé. E não esqueçamos que João, de forma incisiva, citando o primeiro dia da semana, em 2 evangelhos, as 2 primeiras aparições, primeiro aos apóstolos que estavam reunidos com medo dos judeus, os 10, Jesus disse: eis o sinal de que sou eu, olhem minhas chagas. Compreenda e compreendamos que Jesus quis valer-se das chagas como identidade de quem Ele era. Por isso, depois de dizer Shalom, Ele imediatamente apelou: vocês estão em dúvidas de quem sou eu? Lembre-se que eu fui crucificado. E se na cruz eu tinha as chagas dolorosas, hoje as tenho curadas e gloriosas. Não mais sangrentas, não mais cruendas, não mais doloridas, mas transformadas. Depois, na segunda aparição, já com os 11, tendo Tomé, de novo, sou eu. Portanto, hoje, quando nos reunimos aqui, pela certeza da ressurreição, naturalmente, nós lembramos deste Cristo ressuscitado, que por toda a eternidade carrega as chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, isso é tão importante termos como clareza que as chagas é um sinal daquele que amou até o fim na morte de cruz, obediente ao Pai. E se nós propagamos as santas chagas de Jesus, estamos propagando o mistério da redenção, que inclusive fez com que os apóstolos tivessem uma mudança completa, radical, no seu comportamento, de portas fechadas a grandes evangelizadores. Hoje nós celebramos 2 apóstolos num só dia, São Filipe e São Tiago Menor. Sobre eles falaremos depois. Mas o Evangelho nos coloca, João, alguns textos importantes. Se falávamos de Tomé, que os próprios santos padres dizem: bem-aventurado Tomé, que tendo curado sua ferida da incredulidade, nos convida a curarmos a nossa. Tomé hoje recebe uma palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavra tão simples, mas tão repleta de significado. Primeiro, é importante perceber que há um artigo definido antes de cada expressão. O caminho, não é um dos, não é um opcional. Só existe um caminho para o céu, só existe um caminho a ser seguido: Jesus Cristo, o caminho. E é impressionante que a igreja que nasceu de Pentecostes até Antioquia, em uma das viagens de Paulo, quando foi chamado pela primeira vez como igreja
como o cristianismo, como nós conhecemos hoje, ela era chamada aqueles que estão no caminho. Em Jerusalém, logo depois que Jesus ressuscitou, as primeiras comunidades cristãs, eles não eram chamados de outro nome a não ser os que estão no caminho. A palavra eclésia, igreja, aparece pela primeira vez em Antioquia. Exatamente disso que Jesus disse hoje: eu sou o caminho. Tanto que a igreja agora vive um resgate do catecumenato. Adultos que se preparam para o batismo, é também chamado o caminho. E cabe-nos uma pergunta: estamos no caminho? Ninguém está no caminho para ficar sentado. Caminho é para ser andado. Caminho significa movimento. Então, antes de respondermos se estamos ou não no caminho, é fácil perguntar: existe um movimento meu de busca? Existe em mim um movimento de estar nas pegadas de Jesus? Eu consigo identificar na minha vida que há pegadas, e esta é de Jesus, e por isso eu estou no caminho certo? Não é tão simples, porque o caminho de Jesus é um caminho de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, se tentarmos achar as pegadas de Jesus, do lado nós veremos uma das hastes da cruz de Cristo. O que significa isso? Um caminho mais difícil, um caminho de esforço. Claro, tudo é graça de Deus, tudo é graça, mas é também esforço. Quem tem hábito de caminhar, se não é na rua, é na esteira, ou pedalar, fazer exercícios para diminuir o colesterol, sabe que vem dores, e tem hora que a gente está com preguiça. Diga que não é verdade. Tem dia que você fala agora, amanhã, se enrola. É preciso empenho, dedicação. No caminho de Cristo também. Termos coragem de vencer as nossas preguiças. Porque é bem mais confortável ficar parado. Então, o caminho. Tanto que a palavra o caminho será questionado depois por Filipe. Filipe representa também a minha e a tua dificuldade, porque Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e tá bom. Você vai entender o que Filipe tem com isso, o que ele quer dizer. Na verdade, qual era a função dos profetas? Falar em nome do Pai. Qual era a missão do Antigo Testamento? Revelar quem era Deus. O grande problema é a passagem para Filipe de entender que ver Jesus é ver o Pai. Jesus não é um profeta, Jesus não é um precursor, Ele é Deus. Tanto, meus irmãos, se nós não nos iludamos, veremos Deus face a face. Deus Pai não, veremos Jesus, e vendo Jesus veremos Deus. Filipe representa essa dificuldade nossa, que é uma dificuldade real. Por isso ele diz: mostra-nos o Pai. Tá bom, mas Jesus falou: Filipe, você não entendeu.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso nós podemos dizer, não há salvação sem Jesus Cristo. Essa é uma verdade. Mas Jesus continua, a verdade. Eu sou a verdade. Não existe meio termo, não existe meia grávida, não existe meio morto, ou está morto ou está vivo. Não existe meia verdade. A gente gosta de pensar que tem meias verdades. O que é uma meia verdade? É a verdade. Jesus é a verdade. Por isso que se você olhar o próprio São João, quando tem o diálogo com Pilatos, os maiores diálogos são sobre o poder. João faz questão de dizer sobre isso, sobre quem exerce o poder. Mas um dos questionamentos é, o que é a verdade? Por que Jesus não respondeu? Porque ele não tinha resposta? Ou como alguém pode pensar, Pilatos deixou Jesus sem resposta? Não. Se Jesus tivesse dito qualquer palavra, não estaria tão bem explicitado como o silêncio dele. O que é a verdade? Era só Pilatos olhar para ele. A verdade era ele. Por isso, ao invés de dizer, eu sou a verdade, ele estava aos olhos de Pilatos. Bastava Pilatos ver. Ele não faz elucubrações, não faz discurso, porque a presença dele é a verdade. A pergunta que nos cabe, nós somos estimuladores, propulsores da verdade nos relacionamentos, na igreja, nas nossas palavras são baseados na verdade, não é só na verdade enquanto conteúdo. Às vezes o conteúdo é verdadeiro, a intenção não é. Então fere a verdade. Não entendi. Eu posso ter a verdade mais clara, mais racional, a verdade argumentativa, a verdade factual. Mas se eu uso essa verdade com intenções dúbias, falta da caridade, falta de amor, falta de misericórdia, a verdade fica comprometida. Não no conteúdo, mas no uso da intenção. Jesus não tinha só a verdade, ele tinha a intenção da verdade. Às vezes, meus irmãos, nós não temos a intenção da verdade. Até usamos a verdade, mas para fins próprios. Nós ferimos a verdade. Não é mentira, mas faltou com a caridade. Isso nós estamos vendo muito. Nós vemos constantemente, não percebemos isso. Às vezes, dentro da igreja, em relação ao Papa Francisco, mas às vezes dentro de casa. Às vezes, no relacionamento marido e mulher, você joga a verdade do jeito que lhe interessa. É verdade, tá bom? Mas como você usou a verdade? Compreende o que eu estou dizendo? Volto a dizer, Jesus era a verdade plena, no conteúdo e na intenção. Porque a intenção de Jesus era, a verdade liberta. Ele usava a verdade para libertar, usava da verdade para promover, usava da verdade para o crescimento do reino. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida que não existe sem Deus. A vida plena, completa, ela não existe sem Deus.
Qualquer sinal, não estou falando de morte biológica. Ontem eu expliquei sobre a diferença do fechamento ou não do ciclo, mas foi ontem, então pressuponho que lembrem. Estamos falando da vida que vai além dos sinais da morte biológica. Só Deus pode dar. A vida que só Deus já nos deu e continua nos dando neste ciclo com a eternidade. É difícil para uma pessoa, e foi difícil para Tomé, foi difícil para Filipe, mas eles foram assimilando aos poucos esta realidade. Por isso, 3 anos que Jesus passou com eles foi um tempo curto. Exatamente por isso Jesus disse: eu mandarei o Espírito Santo. Não porque Jesus esqueceu de contar alguma coisa, não porque Jesus teria deixado de falar algo. Tudo que tinha que ser revelado Ele o fez, mas os apóstolos não estavam preparados. Em palavras curtas, era muito conteúdo para pouco tempo de estudo. Era muita matéria, eram muitas as verdades, era muita a revelação. Por isso o Espírito Santo, ao longo dos tempos, dos anos da igreja, inclusive hoje, amanhã, nas próximas gerações, Ele vai explicitando essa fé dinâmica. Hoje, nós nos deparamos com este texto, e Jesus que diz, um pouquinho mais adiante, depois de manifestar: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem acredita em mim fará obras que eu faço e ainda maiores. E tudo que pedirdes em meu nome, eu realizarei. A vida dos apóstolos foi, na verdade, uma experiência disso. Filipe, que é citado hoje, o mesmo que também questiona Jesus. A gente sempre fala de Tomé, mas Filipe foi um questionador. Na multiplicação dos pães, foi Filipe que perguntou: mas onde nós vamos arrumar tanto alimento para tanta gente? Você percebe Filipe nessa escola, desse aprendizado. Não se fala muito na Bíblia depois de Filipe, mas segundo a tradição, depois de Pentecostes, ele foi pregar em lugares mais remotos, e acabou sendo crucificado de cabeça para baixo, também como São Pedro, numa cruz em forma de X. Se ele entregou sua vida por Jesus, sempre lembre disso. Porque alguém se desapega de algo? Porque sabe que virá algo melhor. Raramente a gente se desapega para coisa menor. Geralmente você se desapega para algo ruim, só porque ele estava convencido, o caminho, a verdade e a vida, que ele foi até o fim seguindo Jesus. Tiago menor, que difere do Tiago maior. Tiago maior foi o que foi depois bispo de Jerusalém, muito citado no concílio de Jerusalém. Tiago menor não. Tiago menor, só para distinguir, era primo irmão de Jesus, devido a ser filho de Alfeu, irmão de São José.
eram meio parentes, quase todos, e Judas Tadeu. Tiago Menor, ele escreveu uma carta, e essa carta, uma das epístolas, é impressionante, porque ele escreve com uma clareza. Eu sempre falo que é uma das cartas que eu mais gosto, tanto que no rádio já fiz várias vezes e farei muitas outras. É uma carta indicada contra as falsas doutrinas, e uma carta, parece-me que quando ele escreveu para a comunidade, estava com um problema, além de falsas doutrinas, de pessoas que estavam se desviando do Cristo dos Evangelhos, e começaram a criar umas teorias, como nós hoje. Hoje nós vivemos tanta teoria. Se você perceber, gente, a coisa que mais surge hoje são novas ideias. Nem sempre o que é nova ideia quer dizer que é bom. Às vezes nós temos um pouco de medo de cheirar naftalina. É verdade. Nós temos um pouco de medo de ficar para trás. É preciso sempre estudar. Sim, um médico que não estuda, corra longe. Médico que nunca se atualiza, padre que nunca se atualiza, qualquer profissão que nunca se atualiza, fuja, porque a pessoa fica atrasada nos conhecimentos. Mas nem sempre tudo que é novo é bom. Não é porque nós temos várias teorias, ideias, coisas bonitas. Gente, não faz muito, veio a famosa nova era, vocês lembram disso? Depois veio outra. O que mais tem são criações humanas para tentar compreender aquilo que não é possível compreender. Ideias, pensamentos, dicas. Mas isso tudo morre quando os que pensaram morrem. Às vezes por medo, e principalmente a nossa juventude, não quer coisa mais sólida. E às vezes nós entramos nessa. Eu diria o contrário. Nós temos que estar aberto para o novo, mas há certas coisas que nós temos que ter sólidos em nós. Talvez, eu vejo que um dos elementos, talvez o padre discorde, me corrigindo em meio à minha fala, muitos da geração hoje estão debandando porque não nos vê sólidos na fé, não nos vê convictos dos valores cristãos. Repito, para não ser chamado de anacrônico. Claro, não podemos cheirar naftalina, não podemos ficar só com a questão do tradicionalismo, não é isso. Temos que estar aberto às novidades, mas há certas coisas em relação à nossa vida pessoal, às nossas crenças, que nós temos que ter convicção. Isso é inegociável. Porque quando nos olham, eles querem parâmetros. Quando um filho na educação olha para o pai e para a mãe, o filho não quer muita palavra, ele quer ver atitudes. E se nós, que estamos na geração do testemunho, e vai passar, não darmos esta convicção de fé do que eu creio, porque eu creio e porque vivo assim, que referência eles terão? O que eles verão de diferente em nós? Vão ver o quê? A gente andando com um crucifixo? Só? Nos verão como alguém que se diz católico? Só? Ou as nossas atitudes
deveriam expressar: Jesus é minha verdade, meu caminho e vida. Santiago, vale a pena ler essa carta. E cada vez que você encontrar alguém cheio de teorias, volte nessa carta. A gente também, quando tiver com algumas dúvidas, ela é uma carta pastoral, prática, corrigindo erros do olhar em Jesus Cristo. E este homem, Santiago Menor, primo e irmão de Jesus, filho de Alfeu, irmão de São José, também foi pregar. Não se sabe muito, mas entre o ano 66 e 68, morreu a pedradas. Os dois corpos foram levados para uma mesma basílica, a Basílica dos Apóstolos, mas com o tempo outros apóstolos também lá foram sepultados. Ninguém morre, ninguém dá a sua vida se não acredita no que está fazendo. Por isso que ecoou o que Jesus falou hoje, ecoou até o último dia na vida desses apóstolos: o caminho, a verdade e a vida. O que eles viram, o corpo glorioso, mas as chagas nas mãos, nos pés e no peito, viram Tomé tocar, viram na madrugada da ressurreição, no primeiro dia, foi tão forte na vida deles, que não conseguiram recuar mais. Que o mesmo aconteça conosco.